Fala pessoal, hoje estamos aqui para o lançamento da Envie Escola Missionária. Temos a presença do pastor Rafael, da Base Mais Profundo, do pastor Renato Cordeiro e do pastor Júnior Braga, da comunidade cristã aqui de Ponta Grossa. Essa vai ser uma escola missionária que vai funcionar aqui em Ponta Grossa no ano 2024, com início em março. E hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor a respeito desse tema tão importante, que são as missões, e entender um pouquinho melhor como isso funciona na prática, quais que são as demandas, né? Então eu queria começar lançando essa pergunta para vocês, né? Como que vocês veem hoje o campo missionário, esse tema missões, né, no mundo? Vai lá, Rafael, você que chegou de viagem missionária. Chega e tá com a cabeça cheia, né, pastor? Tô com a cabeça borbulhando aqui, mas assim, Pedro, essa é uma das perguntas, apesar de ser abrangente, né, a gente consegue ser específico assim, né, no assunto, por quê? Hoje, a gente ouviu há minutos atrás sobre um grito, né, da igreja. Não é somente de envio, mas de conscientização e mobilização. Uma das coisas que a gente sente mais falta hoje também é até de se falar do assunto. A gente ouviu alguém dizendo nesse instante aqui, dizendo assim, eu não escuto falar mais sobre o assunto, né? Não é mais uma realidade para a gente. Então, acho que uma das maiores necessidades que a gente tem hoje, apesar de ter a necessidade do campo, que a gente vai falar aqui certamente, né, de toda a necessidade de onde nós temos passado, temos viajado, cada um de nós aqui, nós temos uma necessidade ainda mais gigantesca, assim, no que diz respeito à mobilização e conscientização. A pregação acerca da obediência do grande mandamento, né? Jesus deixou um grande mandamento, né? Uma ordem, né? Para a gente poder, a gente sabe que amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e justamente a pregação do evangelho está alicerçada, está linkada a esses dois mandamentos, que é o ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos amando a Deus e também amando o próximo. Então, acho que a maior necessidade de hoje, Pedro, sabe, eu vejo por isso, essa mobilização, esse treinamento, esse envio, é ser catalisador de pessoas para fazer isso, para promover. Porque a gente conversa com as pessoas, hoje elas não sabem nem o que é missão. Né, pastor? A gente vê isso com nessa pegada tua aí, Rafael, eu estava me lembrando, né, que é aquela experiência que eu tive aí 2 anos atrás, que nós estivemos visitando ali por alguns dias em Guiné-Bissau, e depois a gente foi para o Senegal. E a gente foi numa cidade do Senegal, Pedro, que essa cidade tem mais ou menos 140, 150 mil habitantes. Mas na época que eles têm a festa lá dos mesquitos, do Islã, ela passa de quase 1 milhão de pessoas nessa cidade. E nós encontramos uma única pessoa cristã, uma missionária lá. Então, você pensa assim, olha a necessidade, há lugares, por exemplo, Guiné-Bissau, algumas ilhas, que pessoas nunca ouviram falar de Jesus, sequer do Jesus histórico, quanto mais do Jesus bíblico. Então, eu penso assim, né, essa questão que o Rafael falou da mobilização é muito importante, porque as igrejas estão crescendo, glória a Deus por isso, aqui no Brasil nós temos expansão, né? Sim. Mas se olhar para as nações, se olhar para esses lugares, né, não alcançados, sim, ainda precisa ampliar muito. Eu posso dizer para vocês que a minha visão de 2 anos para cá, visitando esses lugares, eu tive uma outra ideia e visão sobre missões, vendo a necessidade dessas pessoas estar lá. E para isso eu preciso mobilizar, eu preciso falar sobre isso, eu preciso voltar a pensar, a orar em obediência àquilo que o Rafael estava falando sobre a grande comissão. Verdade, missões está no coração de Deus, né? E como que foi a tua experiência, Júnior, ter aqui que você já foi missionário, né? Você esteve lá no Nordeste brasileiro, como é que foi? Além do Nordeste, estive no Paraguai também. Paraguai também. Pode esquecer do internacional. Já fui para outro país. Já não foi fazer compra, foi fazer missão. Não, fui fazer missões. Cara, é interessante porque missões, na verdade, é um comprometimento, né? E vamos dizer assim, um se esvaziar da gente mesmo, dizendo assim, eu tô disposto a qualquer coisa para cumprir com isso, né? Então, é interessante, sim, porque como o Rafael estava falando aqui, hoje é um tema pouco falado, né? Hoje as igrejas se preocupam em falar em tantas outras coisas e de repente acaba esquecendo as missões, sendo que quando você vai para a Bíblia, você vê que é um dos principais mandamentos, né? Mateus 9,37 fala lá que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Então, eu acho que quando eu com a minha esposa, a gente resolveu ser missionário, existiu em nosso coração um engajamento muito forte em relação a missões, em relação a fazer isso, né?
E aí a gente acabou renunciando a algumas coisas, porque também missões, você precisa renunciar a alguma coisa, né? Você renuncia ao teu tempo, você renuncia às vezes uma profissão, alguma coisa, claro, em cada caso uma situação diferente, mas a gente foi renunciando a algumas coisas para a gente cumprir com esse chamado de Deus, né? Com essa missão. E tivemos lá no Piauí, né? Quase 6 para 7 anos, ficamos mais um ano ali no Paraguai. E o interessante é que quando Deus te levanta para essa obra, pessoas em outros lugares, elas são impactadas, são tocadas, são ministradas, são curadas por isso, né? Então, assim, missão, quando a gente fala de missão, é um negócio tão abrangente, tão grande e tão profundo, cara, e de repente algo, talvez seja das coisas mais, talvez o bem mais precioso que a gente pode ter ou realizar aqui na Terra é a questão das missões, né? E quanto que foi importante para você passar por uma escola antes de ir para o campo missionário? Então, nós fizemos uma escola de missões lá em Trindade, em Goiás, né, em 2009. Cara, a escola, ela te dá um fundamento, né? Ela te dá um fundamento, ela te dá ousadia, coragem, né? É interessante isso. A gente aprende muitas coisas teóricas, né? Mas, assim, aquele ânimo, aquela vontade, aquele desejo, ele começa a brotar, começa a queimar no nosso coração, né? Então, para mim, uma escola missionária, como está sendo a escola Envie agora, né? É uma escola que traz uma realidade para a pessoa, assim, um aprendizado, um ensinamento. É fundamental, né? Não tem nem como dizer que não, né? O Júnior é um dos cabeças aí da escola Envie. Eu até tive a oportunidade de falar com ele, com a esposa dele, que é a pastora Márcia, né? Que o Júnior, ele caminhou, vamos dizer assim, todos os percursos, né? Então ele teve a renúncia, foi para uma escola, foi para o campo missionário, né? Até a pastora Márcia falou comigo esses tempos atrás, falando, quando eu estava na escola, fazendo a escola, eu havia um desejo muito grande no meu coração de ter uma escola, de trabalhar numa escola, né? Mas aí há o tempo de Deus para todas as coisas, né? E aí eles foram pro campo missionário, né? Igual o Júnior falou, ele foi lá pro Nordeste, pro Piauí, depois pro Paraguai, né? E ainda falei para ela, olha, veja bem, né? Hoje Deus colocou vocês ali, né? Como na direção dessa escola Envie, conhecendo todas as fases dos processos, né? Conhecendo desde a hora que você recebeu o chamado, a hora que você foi para uma formação dentro de uma escola, o prático da missão lá no campo missionário mesmo, e Deus trouxe vocês aqui para Ponta Grossa novamente para agora em 2024, né, junto com outras pessoas, uma equipe, desenvolver esse trabalho aqui na cidade, né, através dessa escola missionária. E o Pedro falando é interessante que quando a gente estava falando de escola, tal, lá de missões, e depois a gente foi para o campo missionário, a minha esposa sempre comentava, poxa, tenho muita vontade de trabalhar dentro de uma base ou ajudar a estruturar uma escola. E esse ano de 2023 as coisas aconteceram, né? Foram se cumprindo, foram acontecendo, e aí a gente acabou estruturando essa escola Envie. E o mais importante, né, que a escola Envie, ela vem debaixo de uma palavra profética, né? Que o pastor Renato pode falar muito melhor pra gente, né, dessa palavra em 1998, né? Mais ou menos. É interessante que o Júnior tá falando isso, né? A gente conhece o Júnior, né, desde... Acho que ele tinha 16, 17 anos, uma coisa assim. Ele e a pastora Márcia, né? Então, desde adolescente. E logo ali no começo, né? Depois que eles se converteram, né? Aquele processo todo, né? Que a gente percebia que eles tinham essa pegada, esse chamado, né? E na época a gente fez esse desafio, eles foram para lá. Então, assim, né, eu creio que realmente o Júnior e a Márcia, eles passaram por esse processo, né? Eles submeteram todo esse processo. Onde eles saíram, eles deixaram algo formado, né? Por onde eles passaram, deixaram igrejas plantadas, né? Então, e aí submeteram a voltar para cá, nos ajudar aqui na comunidade local, novamente, com pastores. E agora surgiu essa oportunidade, né? Essa palavra profética Deus nos deu e foi confirmando, e a gente olhava talvez para as nossas condições, e era uma palavra sobre uma escola, não só missionária, né, uma escola de ministérios, né, e eu creio que isso vai se aprofundar. Mas especificamente das nós sempre tivemos envolvido com missões, né,
na época da MCM, nos Sim. envolvemos muito, né? E aí, por último, estava mais parado. E agora Deus ativou isso, né? E o Rafael foi tinha um catalisador sobre isso, né? Deus enviou o Rafael para essa cidade e eu creio que foi uma pessoa que ativou, né? Antes dele vir, eu já tinha experiência de ter ido na África, né? Então Deus já estava nos direcionando para esses lugares. Mexendo já, né? Mexendo nisso, né? Vendo toda essa necessidade. E aí, esse ano, a gente acabando viajando com ele para a Europa. Então, essa escola, ela surge, eu creio assim, irmãos, que ela surge num momento muito pontual de Amém. Deus para a cidade. Glória a Deus. E não é uma escola da comunidade cristã de Ponta Grossa. Isso é verdade. importante falar. Ela é uma escola da cidade interdenominacional para servir o reino de Deus. Até porque as pessoas que estão envolvidas, outras pessoas que estão envolvidas e vão dar aula, vão ministrar, nos ajudar, não são da comunidade. Né? O Rafael aqui é o cara que está nos ajudando muito, né? É de outra igreja, enfim. Então, e não importa, a gente tem a palavra ali que Deus nos deu, mas é uma escola que vem servir o reino. E eu queria, assim, depois passar a palavra para outra pessoa, para um de vocês, mas lembrar, né, que o Salmo 2, né, no Salmo 2, ali é um salmo muito profético, né, tem uma conversa ali entre o pai e o filho, né, entre Deus e Jesus e tal. E aí, no versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu vou proclamar o que o pai me disse. Eu sou o teu filho e hoje te gerei. Aí, no versículo 8, diz assim, pede-me e te darei as nações por herança. Poxa vida, é como se Deus falasse, ó, filho, pode pedir, vou te dar as nações por herança. Agora, como é que Deus vai dar as nações por herança se não tivesse quem for lá conquistar isso, exato, ganhar as pessoas? Então, você quer dar um presente para Jesus, você fala que ama Jesus, ganha almas, cara. É verdade. Né? Amém, vou ganhar almas aqui no Brasil, aqui na minha cidade, glória a Deus por isso. Mas existem lugares extremamente sedentos, e aí passa pelas missões. E aí eu queria entender um pouquinho de você, Rafael, que tem uma experiência bem grande lá na Europa. Porque assim, a princípio a gente que olha de fora e não está tão integrado nessa questão de missões, a gente olha às vezes para a Europa e assim tem uma visão que eles não precisam de Deus, entre aspas, né? E eu queria entender de você qual que é a qual que é a visão que você tem a respeito, né? Você que teve poucos dias lá, né? Qual que é a leitura que você faz? Assim, ó, por que é difícil a gente ver necessidade na Europa, né? Você sabe das reformas que teve do cristianismo, veio da Europa. A gente tem conteúdo como de John Stott, Martin Lloyd Jones, entre outros, veio da Europa. E fora, também os reformadores, avivalistas, o grande avivamento que influenciou a Azusa foi do país de Gales, também na Europa. Então, quando olha para toda essa história, você diz assim, cara, isso deve ser um lugar 90% cristão, né? Porque pinga óleo lá naquele lugar. Pinga óleo, o negócio é avivado, a gente chega lá e a gente vê o cristianismo, comunica em todos. E isso era a visão que eu tinha também, quando a gente estava lendo os livros de avivamento, vendo a história do país de Gales, 95% da população converteu a Cristo, os bares fecharam, tudo. E ainda eles falam sobre isso. Mas quando você coloca os seus pés lá, Pedro, e começa a caminhar naquele lugar, o pastor Renato Vente foi em 10 países naquela vez, não foi, pastor? 10 países, começa a conversar com pastores locais, começa a olhar nas ruas que as igrejas viraram, ou viraram mesquita, ou viraram pub, ou elas estão fechadas, não tem atividade nenhuma. E aí você começa a ver aquela realidade totalmente contrária àquilo. Muitas cidades, né? Grandes cidades, sem uma igreja. Sem nenhuma igreja. Não, nós temos na Espanha 330 cidades que não tem uma igreja evangélica. Meu Deus. Né? Então, assim, são 330 cidades, meu irmão. Nós temos a população de Portugal, se eu não me engano, 10 milhões e 700 mil pessoas e se declaram cristãs. Só que você vai procurar cristãos realmente convertidos, pessoas que estão ativas na fé cristã, tem cidades que não tem. Então, é uma realidade totalmente diferente. As pessoas falam assim, eu vou fazer missão na Europa. Vai viajar, hein? Vai na Europa. Quando você coloca seus pés lá, você vê a grande necessidade. Eu estava vendo agora, ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava saindo da Albânia e ela disse, estou saindo daqui, né, indo para a Itália com lágrimas nos olhos, sabendo que vamos apenas deixar um guerreiro aqui. Nossa. Na cidade toda, um guerreiro.
Então, se a gente for falar só sobre o leste europeu, a pobreza do leste europeu, a carência do evangelho do leste europeu, que a gente levaria um tempo. Eu digo para você, meu irmão, eu já tive experiências de missões em alguns contextos, inclusive aqui na América Latina também, sertão e etc. Mas eu vou te falar especificamente da Europa, certo? Todo lugar precisa do evangelho. Mas quando eu coloquei meu pé lá e comecei a conviver e ver, eu vi um campo seco, né, que precisa de vida. Eu me assustei. Por isso que hoje eu e minha família, né, meus filhos estão lá hoje, a gente disse para Deus, eis-nos aqui. Atendemos a oração, o que o pastor disse, eu quero como herança, Senhor. Me dá. Essa palavra também Deus compartilha meu coração, pastor, antes de ir, eu quero. Sabe, tem uma necessidade grande, Pedro. E quando você vai para esse lugar, que a gente, né, nós estivemos em agosto lá, né, Rafael, nós fomos na Polônia, por exemplo, Nossa. né? Paz, a gente encontrou um casal de pastor. Meu Deus, cara, você... Tem como chorar, né, pastor? Não tem como não chorar, porque você vê assim, aqui você não valoriza às vezes, a pessoa tem uma igreja com 100 membros, acha que a igreja não tem gente, pequena. Uma igreja pequena, Meu Deus, esse pastor é um casal de pastor, numa cidade, a igreja dele tem 20 membros, frequenta 8 pessoas. E não tem mais igrejas, não existe igreja, a maior igreja lá, que parece faz que 7 anos, né, que ele tá lá, 10 anos, a igreja de 7 anos que ele tá pastoreando, e é um número mesmo. Entendeu? De Então, pessoas, cara. Poxa, eles não têm, as pessoas não têm outras pessoas para fazer isso e para ajudar. Eles precisam de muita ajuda. Aqueles que já estão lá, né? Sim. Ou você ganhar outras pessoas. Então, realmente é uma carência assim enorme. Eles têm as outras coisas, né? Naqueles países ali que a gente visitou, né? Suíça, Áustria, etc. Tem as questões materiais, mas eles precisam do Senhor. Meu Deus. E vocês que tiveram lá, o que vocês... Eu nunca fui assim, né, pra Europa, né? Falta pregação para eles? Ou eles escutam a palavra e não querem? Como que funciona essa questão no coração do povo europeu? É assim, Pedro, Júnior, eu vou te dar a minha visão que a gente tem agora recente. A gente está indo e voltando, né? E a gente vai vendo cada país um contexto diferente. Por exemplo, a gente vê na Itália, que nós estávamos lá, para você fazer um evangelismo, você precisa de uma liberação da prefeitura para você panfletar. E tem que ter uma barraquinha, uma tenda ali e tal. Não pode abordar ninguém na rua. Você pode ser, né? Isso aí quebra uma regra, uma lei. Então, você vai em alguns lugares, por exemplo, em Gales, que a gente fez ano passado, e esse ano também, fez entrega de panfleto e tal, nas casas, entregar um presente, uma vela. Então, você bate na porta, alguns te recebem muito bem. Outros já batem na porta, não querem nenhum presente. Então, há uma resistência muito grande. Estava tendo um culto, um amigo estava fazendo um culto lá, numa sexta-feira, culto de oração, passa um cara, lá é maior. Então, começa a ofensa, começa a criticar, esnobar. Existe muito isso aí, o escárnio, porque existem religiões crescendo lá e multiplicando de uma forma muito estratégica, por sinal. E eles estão avançando cada vez mais. E o cristianismo você vai ver as margens, se você for der um Google lá, você vai ver o cristianismo, principalmente no Reino Unido, pelo incrível que pareça, né, que se declara cristão, está diminuindo o número de cristãos. Decadência. A decadência. Então, há uma resistência. O ateísmo cresce muito também. O ateísmo é demais. Então, assim, falta a pregação do evangelho, falta o anúncio, falta a evangelização. Não somente a panfletagem, mas a evangelização, começar a explicar. Porque, pelo incrível que pareça, apesar de tudo que a gente já ouviu sobre a Europa, existem pessoas que não sabem quem é Jesus. Na Europa. Não sabem quem é Jesus nesses países. Em pleno... E eles passam por catedrais, grandes catedrais, mas a visão que alguns países têm de igreja são questões financeiras, né? Então, eles querem igreja para construir grandes templos, grandes catedrais. Eu vou falar uma coisa que eu vi hoje, Pedro, que eu estava ouvindo uma palavra do Dr. Russell Shedd, e o Dr. Russell Shedd, 2 coisas que eu queria falar sobre ele interessante. Quando ele foi na Irlanda. Quando ele foi na Irlanda, ele viu um anúncio, pastor. Ele viu o anúncio lá, dizia assim, contrata-se pastor. Requisito. Crer em Deus. Cara do céu. Eu não vou nem falar aqui, entrar no mérito hoje, né? Eu não sei como que funciona nessa plataforma, como se esse vídeo vai poder, né? A gente pode falar sobre isso, mas fora as leis, que depois eu vou falar para vocês, que foram aprovadas agora recentemente pelas igrejas, as igrejas lá. Então, cada vez mais o negócio tá diminuindo. A segunda coisa que eu ia falar do Dr. Russell Shedd é que ele estava falando num congresso, uma coisa muito específica. Ele disse assim, olha, nós estamos com um número muito grande de desviado no Brasil.
Esse foi o mesmo padrão que aconteceu na Europa. Quando a gente vai na Europa, a gente tem um pequeno vislumbre, porque lá tinha uma nação de 95% da nação cristã. Nós temos a Europa toda varrida pelo cristianismo. E é o que é que ela se tornou hoje. E a gente não tem cuidado hoje aqui da nossa nação, se a gente não tiver cuidado da pregação do evangelho também aqui, se a gente não tiver cuidado do envio de pessoas e ficar só nessa bolha, meu irmão, eu tenho convicção de que nós vamos ser, se a gente não conquista, vamos ser conquistados, colonizados, sem sombra de dúvida. Exatamente. Eu creio assim que precisa hoje, talvez, né, a impressão que eu tive ali na Europa, né, esses lugares que a gente passou, precisa você ir lá com um desejo de verdade mesmo de ganhar almas e ouvir o que Deus tem, né? A experiência que nós tivemos, né, naquela viagem, vários lugares que a gente passou, Deus colocou pessoas. A gente não conhecia, a gente entrou em cidade, por exemplo, na Áustria, nós entramos numa cidade aleatoriamente. Sim. Mas a gente tinha convicção que Deus estava nos levando àquele lugar, e a gente foi para um local público, né? E ali nós encontramos uma pessoa, e a gente pôde orar por ela, pôde falar de Jesus para ela, e a gente tinha convicção que foi Deus que nos levou para lá. Então eu creio que precisa incendiar isso. E as escolas missionárias, as bases missionárias precisam trabalhar nisso, né? Para que a pessoa vá lá, porque se ela for debaixo de uma palavra, vai romper. Né? Deus vai dar estratégia, enfim, vai acontecer, pessoas vão se converter, porque é o poder de Deus, é o Espírito Santo que vai fazer essa conversão, né? Mas hoje talvez não tenha pessoas com essa disposição de ir para esses lugares, né? Então é interessante que o pastor Renato tá falando aqui, né? Essa viagem de vocês lá, vocês foram em todo o tempo ali, né? Direcionado por Deus, né? Sim. Ali foram num determinado lugar lá, até a pastora Lucélia acabou mandando um versículo para você lá. Sim. O que a gente observa em missões? Essa ligação, né? De uma palavra de Deus direcionando, encaminhando para as coisas acontecer da forma como Ele quer, né? Eu lembro muito quando a gente iniciou lá o trabalho no Piauí, a gente foi numa cidade com a Márcia iniciar uma igreja lá, não tinha ninguém, cara. Mas Deus direcionou as crianças. E através das crianças a gente conseguiu, né, se estabelecer uma igreja que até hoje a gente não tá lá, né? Mas até hoje ela funciona, né? Tudo por causa de uma palavra, né? De missões que a gente andou em cima dela, né? Eu acho que é pontual. Um dos valores ali que eu tava vendo da Envie é o discernimento vocacional. O que vocês entendem a respeito disso, por discernimento vocacional? Que tipo de pessoas vocês esperam e estão orando que se acheguem até essa escola missionária? Eu vou as palavras, pegar o gancho do pastor. Acho que o que é fundamental Pedro, até assim, ó, vamos falar assim sobre um perfil de um aluno. Durante muito tempo a gente vê muitas pessoas sendo enviadas para a base missionária para resolver pendências emocionais. Para às vezes se encontrar, pelo menos até mesmo em Cristo, nem vocacional, na questão vocacional não, mas em Cristo mesmo. Eu digo isso por experiência que eu morei anos em base missionária, eu posso te falar. Então, se a gente não tiver consciência como igreja local de conscientizar e até mesmo mobilizar mais pessoas que realmente têm uma chama no coração, que realmente têm pelo menos uma direção, algo que está queimando no seu coração, a gente vai começar a colocar pessoas lá realmente que precisam de restauração. E quando a gente fala sobre discernimento vocacional, o que é? É alguém que até quer fazer, mas não sabe o como, quando, onde fazer, qual é a estratégia, mas a escola, e se você der uma olhada na grade, a pessoa for dar uma olhada na grade, ela vai ver, ela monta uma estrutura, né, para que você possa ter fundamento para dar uma resposta como essa. Se você perguntar para uma pessoa que terminou a escola como Envie, perguntar para ela assim, por que Europa? Por que sertão? Porque ela vai te falar, Deus falou isso, no momento nós estávamos e eu aprendi isso nessa aula, aprendi, por que você vai fazer isso? Porque essa é a maneira transcultural de agir nesse lugar. Então, ter resposta é essencial, porque nós temos um problema também. É o quê? Tem pessoas que querem até fazer, mas elas não têm resposta. O que você quer fazer quando? Ela não te responde. Como você vai fazer? Não sei. Deus vai fazer, deixa fluir, que Deus... Não é assim. E aí a gente sabe que dentro da escola dessa, a pessoa vai começando a clarear, a lançar luz, e vai clarear. O discernimento vem justamente lançar a luz, e a palavra é a luz. Esse conteúdo, né, preciso, né? Eu vejo isso na escola, e essa importância dessa escola é isso. Quer fazer missões? Cara, eu também quis um dia, pastor. Mas eu era pastor de igreja local. Eu tive que deixar alguém lá, uma liderança, Pedro, e eu tive que sair para poder ser treinado numa base. Quando eu cheguei lá na base, eu disse assim, cara, graças a Deus que eu não fui da minha igreja, e eu já fui pastor.
Eu era pastor, cara. Minha igreja estava com 220 pessoas, nós 2 anos e meio, e ela crescendo. Discipulado, estrutura, pequeno grupo, grupos, escola de crescimento, escola bíblica a gente tinha. E Deus deu uma palavra, você tem que sair daí. Só depois que eu entrei na base, comecei a fazer os cursos, eu disse, cara, estava até bem, mas poderia ficar ruim se eu não tivesse os fundamentos corretos. E hoje, depois eu aprendi, entendeu? E assim, Foi uma coisa importante que eu pra mim. acho que é muito necessária, assim, isso da experiência, nem tanta experiência missionária, que eu não tenho Sim. tanta experiência missionária para fora e tal, né? Mas na convivência, né, com os pastores, com as igrejas, né? E nos últimos anos eu tenho andado com vários pastores, né? E uma das coisas que a gente percebe hoje é que precisa dessa formação, né? Então, assim, algumas pessoas desprezam ainda, isso aconteceu no Brasil, talvez, eles desprezam a questão teológica. Né? Então sai de um extremo e vai para o outro. Não, mas só a letra. Mas não é isso. A pessoa tem que ter as duas coisas. Ela precisa ter o preparo teológico e ela precisa ter a formação do caráter. Mas não é que você vai fazer isso. Tem que fazer um treinamento. É igual alguém que quer jogar futebol. Ele pode ter habilidade, ele pode ter a vocação, os talentos que Deus deu para ele jogar futebol. Mas ele vai precisar de um local, treinamento, disciplina, estratégia, uma série de coisas para ele ser um bom jogador. E assim acontece a mesma coisa. Então, quando a gente falou, né, Deus estava falando conosco a respeito da escola e a gente foi desafiado a começar a pensar, né, pôr no papel, uma das coisas primeiras que a gente falou foi isso, nós somos de uma escola a tempo integral, onde as pessoas convivam, porque é nesse dia a dia que que a pessoa vai ser forjada. Lapidando, né? o caráter. Lapidando o caráter. Né? Eu vou falar do Júnior novamente aqui, mas eu sei porque acompanhei a vida dele desde lá. Eles lá na MCM, e eu fui na MCM, fiquei lá uns 30 dias, ministrei na MCM, então, não sei como é que tá hoje, mas eu sei dizer que na época, eles formavam o caráter das pessoas, porque era o dia a dia, eles moravam lá, eles tinham que fazer as atividades diárias, então isso é extremamente importante, então isso eu vejo uma necessidade. O cara que é para o campo missionário, ele precisa sair, ele tem que ter uma realidade, ele tem que ter o chamado espiritual dele, queimar no coração, mas ele tem que ter os pés na realidade. Pastor, uma coisa que aconteceu interessante, Pedro, eu estava pensando aqui, o pastor falando sobre isso, a gente às vezes leva só a questão acadêmica, ela é de extrema importância, até porque nós temos muita gente, por causa da demanda, da necessidade, da explosão que o Brasil teve do crescimento evangélico, nós começamos a enviar pessoas, mas depois começamos a trazer de volta e alguns até precisamos restaurar, porque não tinha os fundamentos. Mas tudo bem, Deus vai nos moldando, né? E precisamos desse fundamento teológico. E a outra que eu acho de suma importância é essa daí. São coisas simples do dia a dia numa base missionária que parece que você desconsidera. Mas eu vou te falar uma coisa, lá em Gales, em Paz de Gales, quando a gente estava lá em minha família, sabe como foi que eu comecei a quebrar gelo, barreiras, muralhas, realmente para conseguir comunicar o evangelho? Limpando no jardim, de graça, pintando casa, pintando igreja. E onde é que eu aprendi isso? Aprendi isso na base, uai. Aprendi na base, tinha que carpir na base, tinha horário, 2 horas da tarde, tinha que estar lá, tá com a roçadeira lá, tinha que carpir, tinha que limpar, tinha que lixar, e vai aprendendo, vai moldando ali, você vai aprendendo, fazendo isso, e quando chega nesse lugar, vai aprendendo que a vida ordinária, que as coisas simples, que as coisas que podem quebrar o jeito que conviver com as pessoas, tem serviço que a gente fez ali com pessoas do outro país ali, junto com elas, pintando, limpando, fazendo alguma reforma, e aquilo era uma oportunidade. Entendeu? E isso no convívio da base a gente aprende. Eu acho que isso é importante. Até mesmo essa questão do caráter. É uma pancada, meu irmão. Conviver com gente é uma pancada. Essa questão que o Pedro falou, né? Vocacionado, né? Pessoa vocacionada. Eu acho assim, ó. Uma pessoa vocacionada ela tem que estar muito bem alinhada, né? Assim, com as coisas de Deus, né? E submissa também à direção dos seus pastores, né? Uma das coisas que a gente sempre prezou com a minha esposa foi isso, sempre debaixo de uma direção dos nossos pastores, da nossa cobertura ali. Digo mais, né, debaixo daquela aliança que a gente vivia e vive ainda, né. Isso é importante porque na base missionária, o Rafael viveu lá também, em base missionária, você pega muitos aventureiros. Porque eles escutam uma história sobre missões, eles acham legal, eles acham bonito. E eu vou dizer pra vocês, tem muita gente quando você fala de Europa, a pessoa, nossa, conhecer a Europa, a torre lá, como é que é o nome? Torre Eiffel, tal, conhecer Roma. Eles acham bonito, mas não é isso, né? Deus não quer isso. Então, assim, você quando está debaixo de um direcionamento de Deus, você está bem alinhado com a tua direção pastoral ali, cara, pode ter certeza que tudo vai dar certo. As coisas não... Você sente a segurança, você sente a presença de Deus e tudo vai encaminhando, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, né?
que tinha um pensamento, uma ideia, mas sempre compartilhei com os meus pastores. Ó, o que vocês acham? O pastor Renato tá aqui, sabe disso, o pastor Moacir não tá aqui, mas ele... Ó, a gente pensa nisso, a gente pensa naquilo. A gente sempre foi muito de compartilhar, porque isso dá um respaldo espiritual para onde a gente chegar, né? A gente tá bem preparado em Deus. Porque quando você vai para esses lugares, você pensa, não, eu só vou para um lugar, para uma cidade, vou estar lá. Não, existem ataques espirituais acentuados na nossa vida. Não sei se o Rafael já passou por isso. Não, né? se fala Mas nisso porque achando que se não falando vai expulsar, né? Mas, meu irmão, a gente sabe, né, pastor? Sim. Olha, eu tenho uma experiência que a gente chegou, tava rodando na cidade, e quando tava na Alemanha foi tremenda, né, pastor? Na Alemanha lá e tal, profético. Quando a gente entrou na República Tcheca, meu irmão, O troço pesou. A hora que a gente desceu lá, começou foi a andar, sentiu a opressão. Cara, me parece, a gente fica com medo de falar, achando que nós somos mais místicos que o outro. Exatamente. Né? Fica cresceu, Pedro. A gente fala assim, cara, eu vou ficar quieto aqui, talvez seja só eu que esteja sentindo aqui esse negócio. Aí um chegou pro outro e disse, cara, diferente, né? Aí começa a soltar, disse, cara, que opressão é essa? O irmão, quando você entra na República, na Eslováquia, pastor? Na Eslováquia, Eslovênia. Cara do céu, cara. Mas Hungria pra gente dormir. Mas foi a questão, foi como quando a gente chegou na Baixa Grande do Ribeiro, lá no Piauí, lá a gente sentiu uma opressão tão forte no primeiro dia, que o que sustentou a gente para ficar lá foi uma palavra que Deus nos deu. Ó, vocês vão fazer missões e plantar igreja. E isso é importante, você ter um treinamento. Exato. Uma experiência. Até de batalha espiritual, pastor, para você poder entender, não ter aquela batalha espiritual animista, ficar amarrando coisa aí, podendo ter uma batalha espiritual bíblica, olhando para fundamentos. Jesus ensinou o que Paulo ensinou sobre batalha espiritual. E cara, assim, eu vejo fundamental isso, principalmente porque tem muita gente que fica lá guerreando coisas que a Bíblia não diz para ela poder fazer. Mas quando ela tem fundamento de oração, de batalha espiritual, de tudo, já desconstrói um bocado de conceito e aprende a se colocar naquele lugar como intercessor ali e sabendo que Deus está com ela. Que apesar de qualquer demônio, ele sabe que ele é um enviado de Deus ali, do Deus Todo-Poderoso, né? Interessante. É legal, né, esse tema de missões que hoje, você pega assim, hoje a cidade, né, ela está se envolvendo com isso, né? Você pega hoje as igrejas aí, né, pastor Renato? Ponta Grossa, né, tem outras bases, né, missionários aqui que não tinha anos atrás, né? Sim. Então, eu creio, assim, que é um tempo especial para a cidade. Aqui é tremendo, cara. É um movimento. Eu tava doido pra voltar pra casa, cara. Assim, você fica com vontade de viver. Eu tava dizendo com meus amigos, né, lá. Cara, vai lá. Tem um amigo meu que tá vindo da Europa passar uns meses aqui. Eu disse, cara, você quer um conselho? Passa um mês lá em Ponta Grossa, vê o que está acontecendo, assim, o mover, o coração dos pastores, alinhado assim com, cara, levando, enviando pessoas, destravando, rompendo, tem pessoas mudando totalmente a vida, cara. Você vê no contexto, você vê com pessoas mudando a chave, total, virando a chave. Assim. E quantas palavras proféticas existem sobre essa cidade, que aqui seria um polo missionário, né? Várias palavras, cara. Então Deus está trazendo isso aí, né? E a ideia dessa escola é 6 meses... Né? Uma forma bem intensiva, intencional. Nesse ambiente, nesse lugar. Exatamente. Né? Com esses professores, vamos dizer assim, com pessoas pastores, maduras, né? Pessoas maduras. Uhum. Né? Eu acho que isso aí é o que é fundamental. Entender assim, ó. Pedro, eu vou te falar uma coisa do meu coração em relação à escola. Eu fui pastor de igreja local. E para me enviar uma pessoa, eu tinha que saber para onde é que ela ia. Sim. O que é que ela ia aprender. Porque depois vem esse problema. Claro. Quando eu sei que o governo de uma igreja está responsável por aquilo dali, junto com parceria com outras igrejas, com outras lideranças, e que eu sei que vamos dizer assim, o membro da minha igreja, o discípulo da igreja ali, aquela pessoa que está na igreja, o discípulo de Cristo que está ali, vai voltar para a nossa igreja, ou vai ser enviado, mas com fundamentos, baixo desse princípio, respeito. Então, que a igreja local é que envia, a base não vai fazer esse envio. A igreja local que faz isso. A base, ela só vai atender uma demanda, que é o quê? O treinamento. Ela está fazendo um serviço para a igreja, mas quem vai enviar? Quem viu que a igreja, a comunidade é que vai dizer, ele realmente é um missionário, ele não pode ficar mais aqui não. Ele vai estragar se ficar aqui, o barco vai balançar. Vamos botar esse cara para correr. É a igreja que sabe, pastor. Outra coisa que eu acho interessante, assim, a gente falar um pouquinho sobre essa questão, porque quando a gente fala de missões, missionário,
vem aquela ideia, assim, daquele cara que vai lá, nossa, lá no África, naqueles lugares, assim, mochileiro, ele vai pregar, tu vai se converter. Vamos pensar, claro, tem o missionário ali, que, né, vocês são Sim. missionários, esses daí chamados específicos, mas essa escola é uma escola para a formação de um pastor também. Exato. Entendeu? Uma plantação de igreja. É um missionário, o cara plantar, o Júnior, por exemplo, era um missionário que foi numa escola de missões, mas ele plantou igrejas, pastoreou igrejas, voltou pastoreando. Então, essa escola também, você tem alguém na tua igreja que você quer plantar uma igreja em tal local. Essa escola vai preparar essa pessoa, né? Então, Exato. Plantação de igreja, revitalização de igreja, isso está tudo dentro das missões. Não, pastor, vê só esse pessoal que fez escola noturna com a gente aí. Sim, Eles assumiram tudo o ministério, só nas igrejas deles. sim. Assumiram. Então, são pessoas Vai ajudar até na igreja. Então, e noturna escola. Imagina uma escola que o cara vai passar 6 meses, vai trazer um fundamento, E eu vai acho... fazer um planejamento, entendeu, Pedro? E eu acho interessante, assim, então, vocês não têm mais experiência nisso, né? Mas a visão que eu tenho olhando, eu vejo que às vezes as igrejas, elas não dão conta disso. Não no sentido que ela é... Por exemplo, vamos imaginar... Não é treinamento. negligenciam isso, vamos dizer. Mas vamos imaginar hoje para você ter uma escola dentro da tua igreja, nesse formato, é uma demanda gigantesca. A gente tá Quantas vendo pessoas isso, estão envolvidas nesse projeto? Estrutural. Não, você não financeira, consegue, não tem a não ser como. que seja uma estrutura muito grande para você ter todos os professores, Exato. etc. Sim. No nosso caso, por exemplo, a gente vai contar com professores. Não, pastor, leva só em consideração. 99% de outras igrejas. Sim. Não, leva só em consideração quanto tempo, Pedro, vocês levaram para cumprir essa palavra? 98? E se estruturando, 98 até aqui, esperando o tempo, o momento certo, moldando, tendo história para contar, tendo E experiência. sabe a visão que eu tô tendo, assim, né? Aí me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, é como se ninguém fosse autossuficiente. Entende? Nós estamos trabalhando dentro de um reino que o que eu não tiver, você vai ter. Uau. Entendeu? Exatamente. Então, eu imagino que essa escola, ela justamente vem nesse sentido, sabe? Então, é algo que Deus já falou para nós, que nós estamos andando nesse caminho, né? Agora. Então, é como assim, estamos para somar no reino, Exatamente. né? E Deixar a parcela, né? jogar a parcela ali que é isso que o pastor Renato falou, em comunhão com os pastores locais. Isso é uma coisa que nós não vamos abrir mão. Exato. Certamente. Né? Porque aquilo que você falou, os demais, os membros do corpo, os pastores, outras igrejas, eles têm o que a gente não tem, né? A gente talvez tenha o que eles não têm. Porque eu entendo assim que a vocação, o chamado, ele é muito específico. Né? O que Deus deu para você fazer, Pedro, é para você fazer. Outro pode fazer no teu lugar? Pode, porque a obra de Deus vai continuar. Mas o teu espaço, se você não fizer, vai ficar vago. Porque ele deu específico para você. Eu estava esses assim dias, eu achei interessante, me deu uma curiosidade, eu falei, quantas pessoas já passaram pela Terra, mais ou menos? Quanto será? E vamos pesquisar. É uma estimativa, ninguém tem certeza, mas dizem os cientistas que já passou pela Terra 108 bilhões de pessoas. Uau! 108 bilhões. Hoje a Terra tem 8 bilhões de pessoas. Então 100 bilhões já passaram desde quando Adão veio para cá. Mas é uma estimativa, ninguém tem certeza. Mas eu fico pensando, cada pessoa dessa é única. Não existe uma igual a outra. Ela E preencheu. cada pessoa dessa tinha uma vocação que Deus um dia falou, vamos criar essa pessoa e ela para cumprir esse propósito. Agora se ela não cumpriu, então essa é a importância de entender as vocações e nós estarmos juntos para preencher. O que o Rafael tem é dele, cara, para contribuir no reino que você tem, Sim. E assim Uau. Pastor, você falou uma coisa interessante, porque todo mundo que contei pra gente vai em outros países, a gente vê como o nosso país é muito rico, né, de beleza, né, de belezas naturais. Então a gente vê tudo isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção esses dias foi justamente isso. Eu tava no aeroporto e vendo gente de todas as etnias, você imaginar. Se você de Londres é um muvuca, né? E aí você olhando assim, cara, eu disse, Deus, como tu é perfeito. Tu fez muito. Cara, não tem ninguém igual a ninguém ali, cara. A gente fica olhando, olha a perfeição. Meu irmão, olha a probabilidade, cara, de você pegar alguém. Exatamente. Olha os traços faciais, meu irmão. Então Deus é muito perfeito. E aí você fica pensando, vamos funilando. E Deus tem um plano para uma pessoa. Se ele fez uma pessoa de uma característica física diferente, ele tem um plano para outra, para uma pessoa. Cara, você vê animais aí, vamos dizer assim, animais, né? Você não sabe diferenciar, às vezes, qual que é da ninhada ali. Certo? Com um ser humano, cara.
Ele tem até gêmeos, depois de um tempo, os traços vão mudando, assim, você vai vendo como Deus é peculiar. Agora imagina de propósito. Deus desenhou. O Salmo 139 diz, os meus dias estão contados, está escrito no teu livro. Eu digo, Deus, eu quero cumprir isso aí, eu quero viver isso aí, cara. Eu quero viver integralmente o que Deus planejou para mim, cara. Sim, exatamente. E uma das coisas que é importante a gente ressaltar aqui na escola Envie, né? A escola, ela não tem a intenção de doutrinar ninguém, né, Pedro? Legal, uma pessoa, vamos tirar tudo que você aprendeu da tua igreja e vamos colocar, não. Você vai chegar lá e vai fazer mudanças radicais lá agora. Vai lá mandar no teu pastor. Não, de jeito nenhum. Nós queremos ser apenas um suporte para essa pessoa cumprir com isso que nós estamos falando, né? Ter o cuidado na grade, né? Porque ela é interdenominacional. É a base, né? Essa preocupação a gente teve desde o começo, porque tem um problema, né? O cara vai lá, aprende, chega na igreja dele, quer ser pastor do pastor dele. Você vai aprender, pastorear o meu pastor. Vai ganhar uma toalha e uma bacia, tu não vai ganhar aqui um diploma não, pra tu chegar lá e esfregar na cara dele, tu vai ganhar uma toalha e bacia, vai aprender a servir. Um dos valores, né? Coração de servo. Coração de servo. Então assim, quando você porventura, né? Quando você for ver a apresentação da escola, você vai ver lá os valores, gente. Tudo isso foi muito pensado, sabe? Isso foi gestado isso aí, Exato. Né? Então há um porquê de cada valor desse, há um porquê da missão, da visão. Então assim, é algo que foi construído, sabe? Algo que foi amadurecido durante muito tempo e que hoje está nascendo, vamos dizer assim, né? E nós estamos muito, muito animados, né? Para esse ano de 2024, porque Deus vai fazer. A Envie, ela vai começar em março, né? No dia 15 de março nós vamos estar acolhendo os alunos lá, né? Aqui em Ponta Grossa, lá na rua Pedro Mascarenhas Ribas, número 238, Jardim Carvalho, né? Cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. Então, você que se sentiu despertado a isso, né? Tem essa vocação dentro de você para o campo missionário, como nós falamos aqui. Então, você é o nosso convidado para conhecer um pouco melhor, né? Nós vamos estar no nosso Instagram divulgando algumas outras informações, né? Dando um acesso através do WhatsApp para que você possa fazer contato conosco, para a gente passar um pouco melhor das informações para você. Nós temos vagas limitadas, são 10 vagas, né? Algumas já preenchidas, então, né? Ore, né? Mas também, igual o Rafael falou aqui, se posicione também, porque faz parte do... a nossa ação faz parte desse processo, né? Então, você é o nosso convidado. Eu queria agradecer. Eu quero só ressaltar isso aí, pessoal, disso. São 10 vagas, não deixa pro último dia, cara. Deus vai falar contigo agora, né? Através disso aqui, alguma coisa te tocou. Então, não perde tempo, deixa para nos últimos momentos, tomar essa decisão. Se decide em Deus, pede uma palavra ao Senhor e faz logo, porque imagina você na última hora entender tudo isso aqui, na última hora dizer, eu quero fazer minha inscrição e se envolver com qualquer outro tipo de trabalho. Não. E eu digo para você, a pessoa ali, mas a questão financeira é a última coisa. Porque Deus... Por experiência, né? Ele vai abrir as portas, né? Ele tá no negócio, ele vai abrir as portas. Vai, com certeza. Isso aí, gente. Queria agradecer a participação obrigado de vocês. Acho que foi um tempo muito bom, muito gostoso aqui, que a gente discutiu algumas questões importantes de missão. Espero que isso tenha contribuído para você, para o teu chamado, para tua vida cristã. Nós temos um Instagram, né, da Envie já também. Sim, temos um Instagram da Envie, você pode estar acessando lá e nós vamos estar dando maiores informações lá. Isso aí. Valeu, gente.